Brenda Lima de volta e hoje nós veremos classes de palavras. Começando pelos substantivos, mas antes eu quero relembrar com vocês quais são as classes de palavras da língua portuguesa. Ao todo, nós temos 10 classes. E quais são elas? Bom, primeiro nós temos os substantivos. E o que é substantivo, gente? Substantivo é basicamente o nome das coisas, tudo bem? Por exemplo, o nome desse objeto é garrafa, o meu nome é Brenda, o nome desse objeto é caneta. Então, substantivo é o nome das coisas, bem? Vou botar aqui de exemplo a caneta. Além disso, nós temos classes de palavras que acompanham o substantivo. A primeira delas é o artigo. E o que é o artigo? É uma classe de palavra que acompanha, antecede o substantivo, tudo bem? Ele pode ser dividido em definido ou indefinido, mas a sua função é determinar o substantivo. Então, nós temos artigo definido, artigo indefinido, e eles são divididos assim, aqui por A, seguidos ou não de S, que é o plural, um ou uma, seguido ou não de S. Tudo bem? Então, exemplo, a caneta. Beleza? Além disso, nós temos ainda outra classe de palavras que se refere ao substantivo, que é o adjetivo. E o que é o adjetivo, gente? A sua função é basicamente caracterizar, trazer uma característica para o nosso substantivo, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Característica. Então, por exemplo, qual é a característica desta caneta? Uma delas seria que ela é preta, tudo bem? Então, vou colocar aqui caneta, que é o substantivo, e uma característica desse substantivo, que é a sua cor, que é preta. Tranquilo? Outra classe de palavras que se refere ao substantivo e cumpre a mesma função do adjetivo, que é caracterizar, só que nesse caso, através de números, quantificando, é o numeral. Bem? Numeral. E a sua função é quantificar. Por exemplo, eu poderia dizer 2 canetas. Quantifiquei o meu substantivo, certo? E por fim, nós temos outra classe de palavras que se refere ao substantivo, que é o pronome. E qual é a função do pronome, gente? É trabalhar pro nome. Tudo bem? Então, o pronome, gente, ele vai ter duas funções. A primeira é acompanhar o substantivo e a segunda é substituir este substantivo. Então, por exemplo, quando eu digo que ele pode acompanhar o substantivo, eu diria minha caneta. Esse minha é um pronome possessivo que está acompanhando o substantivo caneta. Estou acompanhando até aqui? E substituir, eu poderia falar, se referindo ao substantivo caneta mesmo, eu poderia falar isso aqui, ó. Ela é preta. Esse ela substituindo a palavra caneta. Tudo bem? Então, vamos lá. Passei sem querer aqui. Além dessas classes de palavras, nós temos ainda outras classes, começando do verbo. O que é o verbo, gente? Verbo é uma palavra que exprime processo. Esse processo pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Então, por exemplo, Ana correu na praça. Observem como o verbo correr expressa uma ação que foi realizada pelo meu sujeito, Ana. Beleza? Além disso, nós temos uma classe de palavras que modifica o verbo, que é o advérbio. O advérbio, gente, é uma classe de palavra que pode modificar o verbo ou outro advérbio ou um adjetivo. Beleza? Então, qual é a sua função? É exprimir circunstância. Exemplo, Ana fala alto. Esse alto é o modo como Ana fala. Então, é a circunstância, beleza?
É o nosso advérbio. Há ainda outras duas classes de palavras que são a preposição e a conjunção. Tanto a preposição quanto a conjunção são conectivos. E depois nós teremos uma aula específica de cada uma delas para diferenciar. E por fim, vou dar um exemplo, tá? Preposição, a gente tem a preposição ara, para, de. E conjunção nós temos mais, porém, contudo. Beleza? E por fim, nós temos uma última classe de palavras que é a mais esquecida, abandonada por todo mundo, que é a interjeição. E qual é a função da interjeição, gente? É exprimir sentimentos. Então, sabe quando você bate o seu dedinho do pé na quina do sofá ou da cama, enfim, e você grita, ai? Então, esse ai é uma interjeição. Então, você fala droga. Esse droga é uma interjeição. Tudo bem? Toda palavra que você usa para exprimir sentimento é uma interjeição. Então, até aqui, nós já vimos as 10 classes de palavras. Substantivo, até eu colocar aqui a tela maior para vocês observarem. Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Essas aqui estão em função do substantivo. Temos ainda verbo, advérbio, que fica em função do verbo, preposição e conjunção, que são conectivos, e interjeição. Agora sim, podemos ir para a nossa aula de hoje, que são os substantivos. Vamos lá? Como eu já falei para vocês, substantivo é o nome das coisas, nome de seres, nome de sentimentos, nome de ações, tudo bem? Tudo que é nome. E é importante saber sobre o substantivo que ele vai se flexionar em gênero, em número e em grau. Por exemplo, vou pegar o nome menino. Menino é o nome de um ser, certo? Ele pode se flexionar primeiro em gênero, eu posso dizer menino ou eu posso dizer menina. Então, eu tenho gênero masculino e gênero feminino. Ele pode se flexionar em número, ou seja, singular ou plural. Então, eu posso dizer menino ou meninos. Beleza? Aqui eu tenho singular, aqui eu tenho plural. E por fim, ele pode se flexionar em grau, que é aumentativo ou diminutivo. Então, eu posso tanto dizer menininho, como eu posso dizer meninão. Beleza, gente? Então, isso é o substantivo, é o nome das coisas. Então, vamos para as classificações dos substantivos. Os substantivos podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, comuns ou próprios, concretos ou abstratos e coletivos. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, primitivos ou derivados. Quando eu falo que um substantivo é primitivo, eu quero dizer que ele é uma palavra que dá origem a outras palavras, bem? E o substantivo derivado é o substantivo que é derivado das palavras primitivas, como o próprio nome já fala, tudo bem? Então, ele vem de outras palavras. Então, vamos ver o exemplo? Como primitivo, eu tenho a palavra flor. E quais palavras vêm da palavra flor? Quais você consegue pensar? Eu consigo pensar em florista e em floricultura. Observem como o radical permanece aqui, tudo bem? Além disso, nós temos outro exemplo, deixa eu pensar, livro. Livro é uma palavra primitiva, que são as derivadas, tá? Livro é uma palavra primitiva. E quais palavras derivam de livro? Nós temos livreto, olha aqui o radical, e temos livraria. Observa aqui como o radical se mantém. Tudo bem, gente? Então, palavras primitivas, flor e livro, e derivadas são aquelas que derivam das palavras primitivas. Florista, floricultura, livreto e livraria, tá? Além disso, os substantivos podem ser simples ou compostos. Substantivos simples, gente, são aqueles que apresentam apenas um radical. Substantivos compostos são aqueles que apresentam 2 ou mais radicais, tá?
Então, exemplo, flor e açúcar apresentam apenas um radical. Agora, beija-flor e cana-de-açúcar apresentam mais de um radical, tá? Então, simples é quando eu tenho apenas um radical, composto quando eu tenho a junção de mais de um radical, tá? Além disso, os substantivos também podem ser comuns ou próprios. Quando eu falo que substantivo é comum, é porque ele nomeia uma categoria genérica de alguma coisa. Por exemplo, homem, humano, caneta, tudo bem? Agora, substantivo próprio particulariza, especifica. Então, ao invés de falar homem, eu diria João. É o nome próprio de uma pessoa, especifica de quem eu estou falando. País, ao invés de falar país, que é um substantivo comum, eu diria Brasil. Eu especifico, particularizo, tá bom? Então, comuns são categorias genéricas. E próprios são categorias particulares, é especificado. Tranquilo, gente? Os substantivos também podem ser concretos ou abstratos. E aqui eu preciso da sua atenção. Porque geralmente a gente aprende na escola que substantivo concreto é aquele que eu posso tocar e substantivo abstrato é aquele que eu não posso tocar. Mas agora, vou te falar que isso está errado. Por exemplo, a palavra, deixa eu pensar, Deus, anjo, vou pensar em outra coisa aqui. Felicidade. Pensa comigo. A palavra Deus, ela seria para você concreto ou abstrato? Anjo seria concreto ou abstrato? E felicidade, concreto ou abstrato? Vou botar até mais um exemplo aqui, ó. Pedra. Tá bom? Então, antes de você me responder, eu vou te explicar a diferença entre concreto e abstrato. Vamos lá. Substantivos concretos, de forma simples, são aqueles que possuem existência independente. Não tem nada a ver com você tocar ou não tocar, tá bom? E substantivos abstratos são aqueles que possuem existência dependente. O que isso significa, professora? Significa que o substantivo concreto, ele possui uma existência independente, de modo que eu consigo imaginá-lo sem que eu precise de uma terceira coisa. E o abstrato possui uma existência dependente, de modo que eu consigo imaginá-lo a partir de uma terceira coisa. Então vamos lá, aos exemplos. Concreto, pedra. Eu consigo imaginar uma pedra? Consigo, certo? Caneta, consigo imaginar uma caneta? Ela é dependente ou ela é independente? Ela é independente, olha aqui a caneta, certo? Eu não preciso pensar nela a partir de outra coisa. Mas agora, abstrato. Vamos pensar na palavra aqui, ó. Felicidade. Felicidade. Eu consigo pensar na palavra felicidade de forma independente? Ou eu consigo pensar em pessoas felizes ou coisas que me trazem felicidade? Observar a diferença? Existência independente não depende de algo para existir. Existência dependente depende de algo para existir. Então, exemplos aqui que eu trouxe para vocês, Deus é algo que não depende de outras coisas para existir. É substantivo concreto. Anjo também não depende de outras coisas para existir. É substantivo concreto. Não importa se para você existe ou não existe. O que importa é existência dependente ou independente. Felicidade, já falamos. Eu dependo de outras coisas para que a felicidade aconteça. Dependo de que pessoas estejam felizes ou imagino coisas que me trazem felicidade, mas eu não consigo imaginar uma forma para a felicidade. Então, o substantivo abstrato. E pedra, obviamente, é concreto. Então, para ficar mais fácil, trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A palavra fada. Fada, vocês conseguem perceber como a gente consegue identificar a forma dela? Por isso, aqui nós temos um substantivo concreto, independente de existir ou não. A existência aqui é independente. Segundo exemplo, frio.
Vocês conseguem ver aqui alguma forma para o frio? Não, a gente vê uma pessoa que está sentindo frio. Então, o frio é uma palavra que depende de uma terceira coisa para que eu consiga imaginar. Tem uma existência dependente. Então, é um substantivo abstrato, tá? E, por fim, a palavra casamento. Vocês conseguem observar que a gente não consegue imaginar também uma forma para casamento? A gente consegue, a gente consegue apenas ver duas pessoas se casando ou pensar numa festa, por exemplo. Então, por isso, casamento também é um substantivo abstrato. Beleza, gente? Então, de forma simples, substantivo concreto, existência independente. Eu consigo imaginar a forma dessa coisa, tá? E substantivo abstrato, existência dependente. Depende de outras coisas para que se realize, tá? Geralmente, substantivos abstratos serão ações, sentimentos, beleza? Então, vamos lá. Temos aqui uma listinha que eu trouxe para vocês e vocês vão me ajudar a analisar se é concreto ou se é abstrato. Começando de Saci. Saci, vocês conseguem imaginar a figura do Saci? Sim, certo? Então, aqui, substantivo concreto, porque ele não depende de outra coisa para existir. Agora, doença. Vocês conseguem imaginar uma forma para doença ou vocês imaginam alguém doente? Alguém doente, certo? Então, depende de algo para existir. Por isso, abstrato. Deus, a gente já falou, é concreto porque é independente. E felicidade é abstrato porque é dependente. Leitura, a gente imagina a leitura ou a gente pensa em alguém lendo? Alguém lendo, certo? Então, abstrato, porque depende de algo ou alguém para existir. Agora, bruxa é o substantivo concreto, porque eu consigo imaginar a forma de uma bruxa, certo? É um personagem independente. E trabalho, por fim, é uma ação, certo? É uma ação que é feita por alguém, ou seja, é algo dependente. Então, possui sua existência dependente. Então, substantivo abstrato. Ficou clara, gente, a diferença entre concreto e abstrato? Então, eu só quero trazer para vocês, para que vocês tenham atenção ao contexto, tá? Sempre usem essa ideia do dependente ou independente para analisar. Trouxe aqui duas frases. A venda do jogador para um time europeu desagradou a torcida. E segundo, Pedro, vá à venda e compre 1 quilo de tomate. Se eu fosse classificar essa palavra, venda, que são, tá? As duas aqui são substantivos. Se eu fosse classificar essas palavras em substantivo concreto ou abstrato, vocês saberiam me dizer qual delas seria concreto e qual delas seria abstrato? Observem aí. Vamos lá. Na primeira oração, a gente tem a venda do jogador para um time europeu desagradou a torcida. Galera, venda nesse caso é um substantivo abstrato. Por quê? Porque a venda expressa uma ação, alguém vendendo algo, alguém vendendo o jogador. Tudo bem? Então, é uma ação, um substantivo que depende de outro para existir. Já venda, vá à venda, é um local. É como se a gente pudesse dizer, vá ao mercado, tudo bem? Então, por ser um local, é uma existência independente e por isso a gente classifica como substantivo concreto. Tranquilo, galera? Foi a diferença? Então, atenção ao contexto para ver se o substantivo é concreto ou abstrato a partir dessa questão da existência dependente ou independente. Beleza? Por último, por fim, a gente tem os substantivos coletivos, que são aqueles que vão designar um grupo da mesma espécie, da mesma categoria. Então, por exemplo, coral de quê, gente? De cantores, certo? Elenco de atores, atrizes. E turma pode ser de estudantes. Então, substantivos coletivos, como o próprio nome já diz, vai indicar, determinar um coletivo de algo, tá? De uma mesma espécie. Bom, antes da gente ir para o final da aula, eu só quero lembrar com vocês sobre a questão da substantivação, que é uma aula lá de processo de formação de palavras, tudo bem? Então, vamos lá. O que é substantivação, gente? Substantivação é basicamente quando
uma palavra que pertence a outra categoria gramatical é aplicada como substantivo, tá? Então, vamos lá. Uma palavra que pertence a outra categoria gramatical, a outra classe gramatical, é aplicada como substantivo na oração. Então, a gente tem aqui, o morrer pertence a Deus. Morrer, gente, é o quê? É substantivo? Tirando do contexto da frase, é substantivo? Não, morrer é um verbo, certo? Porém, nesse caso, quando eu digo o morrer pertence a Deus, eu estou tratando o morrer como um substantivo, dando um nome, como se eu dissesse assim, a morte, que é o substantivo, pertence a Deus, tá? Então, substantivação é fazer essa alteração, que eu tiro de uma classe gramatical, que nesse caso é o verbo, e mando para o substantivo. E como que ocorre a substantivação, gente? A partir de um determinante. E nesse caso, olha o que a gente tem aqui, artigo. E eu falei para vocês que o artigo, ele antecede sempre o substantivo. Então, se eu tenho um artigo, qualquer palavra após ele está cumprindo função de substantivo, tá bom? Mesma coisa na segunda oração. O 2 é um numeral cardinal. 2, gente, aqui já está escrito, né? É um numeral. Mas, o que a gente tem antes dele? Artigo. Então, esse 2 está funcionando como substantivo. Certo? Isso é substantivação. Beleza, gente? Então, bora lá para os exercícios agora. Marque a alternativa que é presente em destaque, palavra com valor gramatical de substantivo. Então, a gente tem o amor é o dom supremo. Galera, supremo é uma característica do dom. Então, aqui eu tenho substantivo e aqui eu tenho um adjetivo, tá? Então, essa está incorreta. Letra B. Como o primeiro aluno da classe não sabia o que fazer. Gente, aqui o substantivo, o nome é aluno. Primeiro é o numeral que se refere a aluno, tá? Então, também não é substantivo. O viver é dádiva do Criador. Gente, viver a gente já sabe que é verbo, mas o que eu tenho antes dele? Um artigo. Então, neste caso, está funcionando como um substantivo. Por isso, nosso gabarito é letra C. Tudo bem, gente? E por fim, o porquê de tudo isso ninguém sabia. Aqui a gente tem um verbo, tá? Então, nosso gabarito, letra C. Bora para a próxima? 2. Marque a alternativa em que o substantivo em destaque, que apresenta a correta flexão de número, exige mudança de número do artigo que o acompanha. Então, a gente tem aí óculos, atlas, pires e ônibus. E eu quero falar uma coisa para vocês. Atlas, pires e ônibus são substantivos que estão corretos, tá? Porque eles não estão no plural nesses casos aqui, mas a palavra deles é realmente escrita com esse Szinho. Não existe atla, pire, ônibus, tá? O S não é marcador aqui de plural, é apenas parte mesmo da palavra. Mas agora, óculos é marcador de plural, porque são 2 óculos. Um óculo, 2 óculos, tudo bem? Então, o correto é falar os óculos, gabarito letra A. Então, comprei os óculos, perdi meus óculos, sempre no plural, tudo bem? 3. Leia a alternativa abaixo, observe os substantivos destacados e marque a sentença que apresenta a classificação correta do substantivo em destaque. Então, a gente tem paciente, chamada, fundo e clientela. Paciente é abstrato? Depende. Existe paciente adjetivo, quando eu falo que alguém é paciente, certo? E existe paciente, nesse caso aqui, que é o, como é que eu posso dizer? Vou botar entre aspas, cliente de um médico, né? A pessoa que vai ao médico. Então, a gente tem aqui pacientes idosos, cuidados especiais. Paciente, gente, é um substantivo, tudo bem? E não é abstrato, porque são pessoas, tá? Então, substantivo não é abstrato, a gente consegue imaginar, tem uma existência independente. Então, aqui o correto seria que fosse substantivo concreto. Chamada para embarque rumo ao futuro. Galera, chamada é um substantivo que possui existência dependente. Por quê? Porque é alguém que faz a chamada, ela não se realiza sozinha. Então, aqui está incorreto e o certo é que fosse abstrato. O fundo bancário, substantivo próprio?
Não, né? A gente já falou que substantivo próprio é quando especifica algo. Fundo não especifica nada, é um substantivo comum. Beleza? E por fim, nosso gabarito, a empresa séria cuida primeiro dos interesses de sua clientela. Clientela é substantivo comum, tá perfeito. Tá bom, gente? Então, é essa a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na nossa próxima aula de classes de palavras. Um beijo!